E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje para falar sobre 12 hábitos de mentes milionárias. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de hábito é que hábito é uma maneira frequente de comportamento. Ou seja, o hábito, ele é uma coisa que entra na nossa rotina, não é uma coisa que a gente eventualmente encaixa na nossa agenda. Então, o hábito, ele é permanente e frequente, tá? Então, foi feita uma pesquisa onde indicaram 12 hábitos das mentes milionárias. Então, o primeiro, e eu acho que é o mais legal, o mais importante, é realmente o quê? Ler um livro a cada 2 meses. Por quê? A questão do ler um livro, o livro em si ele tem um papel muito importante porque ele aumenta a nossa forma de comunicação, o nosso repertório. Ele é um estímulo de criatividade, além do que muitas vezes a gente consegue achar até mesmo soluções para os nossos problemas ou até na nossa forma de empreender através de livros, porque os livros eles têm esse poder de expansão, né, da nossa mente, da nossa consciência. Então, realmente assim, o hábito de leitura ele é fundamental, ele é muito importante tanto para a parte de comunicação verbal, como também para a parte escrita. Então, realmente, assim, ler um livro a cada 2 meses, eu acho que deveria ser uma meta de todo mundo, assim, né? O segundo hábito também que a gente pode estar citando é o uso de redes sociais, tá? Mas o uso de redes sociais para se promover, tá? Então, assim, a gente tem, acaba às vezes entrando na rede social, ela consome um tempo muito grande da gente. E muitas vezes o que acontece? A gente poderia estar usando como uma forma de fortalecimento da nossa marca pessoal, tá? Seja pessoal ou profissional mesmo, mas um fortalecimento da nossa marca. Eu acho que todo mundo, bem ou mal, hoje em dia é uma marca, né? Então a gente tem esse poder também de estar se comunicando, estar influenciando as pessoas. Então eu acho que é importante ter isso de uma forma bem clara, principalmente quando a gente vai para as redes sociais. A questão também de pesquisa eu acho fundamental. Pesquisa de mercado. Para pesquisa de mercado é excelente o uso de redes sociais, tá? Então muitas vezes a gente não precisa entrar na rede social só para consumir um produto ou, enfim, um serviço. A gente também pode estar usando para fins de pesquisa, tá? Como um todo. E uma coisa que eu acho fundamental é a questão do network. Então, assim, realmente seguir pessoas que têm alguma coisa para acrescentar de positivo, tá? Terceiro hábito de uma mente milionária que a gente pode estar falando, torne-se um especialista. A gente veio de, enfim, os padrões de mercado eles vão mudando com o passar do tempo, mas realmente a gente não pode abandonar a questão de que ser um especialista hoje, ele agrega valor de mercado, né? Então, a questão, é importante você ter uma visão holística do seu mercado, do seu trabalho, mas assim, realmente você ser um especialista é muito importante. E hoje em dia tem inúmeras ferramentas que podem ajudar a gente com isso na internet, gratuitas até inclusive, então eu acho que também esse ponto chama um pouquinho a atenção o que você pode especializar no seu trabalho. Esse particularmente eu adoro, tá? Que é ouça um podcast. Eu sou viciada em podcast, eu ouço 2 por semana no mínimo, assim, então eu tô no trânsito, porque eu pego bastante trânsito pra ir trabalhar, né? Ida e volta, então, tipo assim, eu sempre tô com podcast no carro. Quando eu vou caminhando ouvindo podcast. Então, assim, ó, tem inúmeros podcasts sensacionais pra gente estar seguindo, audiobooks, palestras, cursos. Então, assim, é uma forma muito rápida de você estar absorvendo um determinado conhecimento que você pode, em algum momento, se você gostar dele, te estimular, você vir até mesmo a se aprofundar nele. Então, o podcast eu acho uma ferramenta fantástica, tá? Quinto, essa é uma frase do Jorge Paulo Lemann que eu acho fundamental. Corte gastos como quem corta a unha. Por quê? Não adianta a gente chegar e fazer uma faxina financeira em um mês, né? Ok, me conscientizei de quanto que realmente entra na minha conta, quanto que realmente é o gasto, quais são os centros de despesas e tal. E aí eu vou lá, faço uma faxina e dou uma limpadinha, igual uma casa. Não adianta você fazer a faxina uma vez a cada 3 meses, né? Uma vez por ano. Então, assim, realmente essa frase é muito sábia, eu gosto bastante, então é semanal. Existem muitos aplicativos, hoje em dia tem muita tecnologia que pode auxiliar a gente nesse sentido, então eu acho que é bem válido. Córticos como quem corta a unha, tá? Sexto, hábito milionário, que eu acho que é bem interessante, é uma coisa que nem todo mundo tem o hábito, mas deveria ter, é ler, ouvir noticiários sobre política e economia. Eu sei que isso pode ser um pouquinho polêmico, às vezes pode nem ser, mas não faz sentido com a minha profissão, mas a questão não é essa. Ter acesso à informação nos faz capaz de desenvolver pensamentos e ideias próprias, né? Então, não ter acesso à informação, ele acaba, de certa forma, marginalizando as pessoas.
Então, hoje em dia a gente não pode usar isso como desculpa. Então, a gente tem que sim dar uma olhadinha no noticiário de economia, de política, independente do partido, independente das suas preferências, mas realmente captar informação para ter poder de conhecimento sobre ela e até mesmo poder de ação. Sétimo, esse é bem interessante, é um cálculo bem bacana se fazer, o preço do seu tempo. Um produto ele é caro ou barato? Depende. R$100 pode ser uma coisa cara, como pode ser uma coisa barata. Ela depende muito em relação ao teu preço do teu tempo. E como é que a gente calcula o preço do nosso tempo? Poxa, eu quero comprar um produto que custa R$100. Quanto tempo eu teria que trabalhar para acumular esses R$100 para poder estar adquirindo esse bem ou esse serviço? Então, assim, existe um cálculo muito fácil, você soma os teus salários, inclusive o 13º, as férias, os prêmios, bônus, eventuais bônus, você pega, só que o líquido, não o bruto, tá? E você distribui, quebra ele por 12 meses, e aí depois você quebra pelo número de horas, tá? Na horas trabalhadas. Então, a partir daí, você vai ter o cálculo de quanto é a sua hora. Então, quando você quiser adquirir alguma coisa, você consegue fazer o cálculo de quantas horas você teria que trabalhar para estar adquirindo aquilo. E aí, a tua percepção de caro ou barato, ela tem um outro viés, tá? 8º hábito. Esse eu adoro. Faça listas. Listas de compras. Listas de qualquer coisa. Gente, não vá no mercado sem lista. Não faça coisas que você quer comprar sem lista. A lista é uma forma de organização das suas ideias escritas, né? Pode ser também no aplicativo, pode ser no Trello, no bloco de notas, como você preferir. Mas quando você faz uma lista, você além de conseguir elencar prioridades, você realmente começa a avaliar a necessidade daquilo. Então, a lista de compras é um hábito muito interessante. 9º hábito, só comece alguma coisa quando terminar a anterior. Isso é fundamental, não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo. Cai a qualidade, cai a produtividade. Então a gente inicia uma atividade, conclui ela e vai para a próxima. Simples assim, tá? 10º hábito de uma mente milionária. Fale com você de maneira positiva. E aqui quando eu falo de maneira positiva, não é tanto no sentido filosófico, não precisa transcendentar demais, tá? É só no sentido assim, também não precisa pegar aquele chicote, né, aquele chicote e ficar o tempo inteiro se botando pra baixo. Então, quando a gente começa a falar que a gente não consegue, que a gente não é bom, que, mas eu nunca vou conseguir isso, acredite ou não, o seu cérebro, ele guarda essa informação e carrega essa informação. Então, isso torna, às vezes, as coisas bem mais difíceis de serem alcançadas. Então, quando eu falo, fale com você de uma forma mais positiva, no sentido assim, calma, clareza, autoconhecimento, tá? E assim, um plano bem definido. E aí as coisas acontecem. Não é mágica, né? É método. Então, mas assim, realmente fale com você de forma positiva, não ilusória, mas de forma positiva. Seja você o seu principal treinador, seu coach, né? 11º hábito. Junte-se a pessoas melhores que você. Aqui não é no sentido de soberba. É realmente assim, existe uma frase que fala que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Então, olha um pouquinho pro teu círculo social. E, gente, não tô dizendo pra abandonar os amigos, longe disso, mas num sentido um pouco mais racional, pensando em evolução, em crescimento, tá? Pessoal e profissional. Realmente assim, cerque-se de pessoas que realmente assim você admira, que tem coisas para complementar com você, e onde realmente assim tem uma transição um pouco mais evolutiva, tá? E o 12º hábito é invista 30% daquilo que você ganha. E aqui choca muitas pessoas, né? Porque o hábito de guardar, poupar, vamos assim dizer, né? Ele já é um hábito bem difícil. Mas assim, sim, a receita do sucesso, esse é um outro tema bem interessante. Ela fala que 30% daquilo que a gente ganha, a gente tem que reservar pra gente investir. Investir aonde? Investir na nossa aposentadoria, investir na reserva de emergência e investir para os nossos objetivos e nossas metas. Então, sim, a gente pode explorar isso mais em algum outro momento, mas isso que eu queria passar para vocês são os 12 hábitos de mentes milionárias. Esse assunto foi inspirado no vídeo da Natália Arcuri, fundadora do canal Me Poupe, maior canal de finanças do mundo, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comentem aí e a gente volta a se falar, tá bom? Um beijo!